Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Coach. É esse podcast que a gente faz especialmente para vocês e que cada vez a gente tenta trazer pessoas muito especiais que trazem informação, que trazem um conteúdo que eu tenho certeza que é muito importante e transformador na sua vida. Esse podcast ele foi criado com muito carinho e a gente tem levado essas informações, essas mensagens, esses bate-papos gostosos, que o mais importante aqui também é a gente bater um bate-papo leve de informação, mas também de emoção. E esse podcast foi criado e ele só está no ar graças ao apoio do Grupo Zelo. O Grupo Zelo é o nosso parceiro, nosso incentivador e nosso apoiador, que faz com que esse projeto esteja no ar. Mais uma vez eu venho aqui agradecer. O Grupo Zelo é um grupo nacional de uma repercussão absurda e um grupo que tem o diferencial de se preocupar e de acolher a família, a mãe, né? Todo esse momento muito difícil, que é o momento de velório, de uma forma mais humanizada, de uma forma respeitosa. O Grupo Zelo está com vários projetos muito bonitos e muito respeitosos e o Grupo Coach está em parceria com eles. Em breve a gente vai estar divulgando aqui, mas eu peço para vocês acompanharem as redes sociais do Grupo Zelo, que trazem muita informação, e também para vocês não deixarem de compartilhar esse podcast, de curtir, de seguir a nossa página, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, seguir o nosso canal para que a gente cada vez mais consiga levar essa sementinha da informação e do acolhimento do maior número de pessoas. Hoje vai ser um programa muito especial, um programa que está indo ao ar especialmente antes da peça de teatro dela, que eu com certeza estarei lá, e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do programa. Hoje a gente está trazendo a Cris Moreira, e ela é mãe do Francisco, do João e do Manuel, 3 nomes lindos. É criadora do podcast Tetas e Tretas, que está no Spotify. Isso. Está no Spotify, a gente vai deixar o link aqui também para vocês ouvirem. Autora do livro Gambiarra, uma construção da maternidade. Ela é atriz, gestora cultural, fundadora do coletivo Conectores, e está no ar no dia 28, está em cartaz no dia 28/5, no Teatro do Bolso do Sesc Paládio, com a peça Quadra 16. É isso, Cris? Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vai ser um bate-papo muito, muito gostoso, assim. Tá Obrigada, Cris. Obrigada, eu que agradeço o convite. Que Cris, bom estar aqui. Me conta da sua história, assim, do maternar. Eu vi que você está imersa nesse mundo cultural aí, nesse universo da maternidade e da parte cultural já há alguns anos. Mãe de 3 meninos, e um desses meninos está ali, tá no céu ali protegendo, né? Essa luz, que é o Francisco. Isso. Me conta um pouquinho da história do Francisco e do Manuel, que a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, mas eu falei que eles vão começar a gravar, porque a gente bate esse papo lá. Você teve uma gestação gemelar? Isso, eu tive uma gestação gemelar em 2008, né? Eu tinha 23 anos, eu demorei um tempo para descobrir que estava grávida, e aí descobri, continuei trabalhando, a princípio estava tudo bem,
antes de fazer uma viagem a trabalho, eu comecei a sentir umas dores, fiz a viagem. E aí, durante essa viagem, eu senti mais. Quando eu voltei, eu procurei uma médica. A gente viu que eu já estava dilatando, né? O colo do meu útero já estava dilatando. O João já estava encaixado, assim, para nascer. Eu tive que fazer uma cerclagem, né? Que é um procedimento que amarra o colo do útero. Tive que fazer repouso absoluto. E durante esse processo de repouso absoluto, num desses dias, eu fui tomar banho sentada. O banco que eu estava sentada quebrou, eu caí. No dia seguinte, eu entrei em trabalho de parto. Eu estava com 28 semanas. Aí eles nasceram. 2 dias depois, o Francisco faleceu de hemorragia pulmonar, né, devido à prematuridade, enfim. Foi entubado e isso tem é muito frágil, né? O pulmão é muito frágil, eles são muito frágeis. E ele acabou falecendo no dia 27 de junho de 2008. Entendi. E o João, ele ficou quanto tempo na UTI? 79 dias. Nossa, muito tempo. Muito tempo. tempo. É uma luta diária, né? A gente tem um programa que a gente, inclusive, a gente está até precisando gravar e chamando, assim, que é justamente falando das mães de UTI, né? Porque é aquele medo diário, né, Cris? É uma coisa, assim, principalmente porque você veio da perda de um bebê, né? E aí você fica naquela insegurança diária, né? De muita luta, né? De muita expectativa também da evolução do bebê, né? Assim, eu acho que eu era muito nova, né, quando eles nasceram e com poucas informações, inclusive, sobre maternidade, sobre gestação e parto, assim, né, diferente do que eu tenho hoje, né, e também eu acho que diferente do que existe de disponível hoje, né, de informação, assim. Então, eu não tinha, quando eles nasceram, consciência da gravidade de uma criança prematura. Então, eles nasceram e eu acho que eu não estava entendendo bem, assim, que existia um risco real de morte, né, naquele cenário. Então, quando o Francisco morreu, eu fiquei, né, assim, eu acho que em choque, porque eu realmente não esperava. E aí eu entendi, eu acho que é uma grande ficha mesmo que cai, assim, eu entendi o que era aquilo. No dia que ele faleceu, eu tive que fazer todos os trâmites burocráticos, né, assim, que eu acho extremamente doloroso, né, assim, uma mãe que perde um filho ainda ter que ir lá, escolher caixão e ter a roupinha que o neném vai ser enterrado, assim. E aí, a partir dali, né, assim, ele foi enterrado, no mesmo dia eu voltei para o hospital para ficar com o João, porque eu acho que realmente, assim, né, esse entendimento chegou e eu falei, eu preciso ficar com ele, porque eu também não sei quanto tempo eu vou ter ele perto. Então, eu voltei para o hospital e, a partir daí, até o último dia que o João ficou no hospital, eu levava uma roupinha na bolsa com medo dele também falecer e eu ter que ter essa roupinha ali comigo. Então, é um processo, assim, e é um misto de sentimentos, né? Porque é uma tristeza imensa, uma alegria imensa pelo João ainda estar ali e uma força que a gente tira não sei de onde, assim, que te faz levantar todo dia ali, tirar leite e continuar amamentando. E, sabe, assim, eu acho um processo, isso, muito doloroso e muito bonito ao mesmo tempo, né? Assim. Eu acho que esses processos que a gente faz, assim, que quando a gente, depois que passa, né, a gente conversa muito com as mães, assim, depois que passa, aí você olha e fala assim, gente, nem lembro como é que eu dei conta, sabe? É aquela questão assim, gente, mas como é que eu fazia isso? Como é que eu dei conta nesse momento de estar com o filho na UTI, ainda ter que pensar no enterro do meu outro filho, né? Como é que eu consegui fazer isso, né? Mas eu acho que essa força aqui, sei lá, de energia mesmo, espiritual que a gente tem, nos faz seguir, né? E a partir dessa perspectiva, desse momento da sua vida ali, a sua parte artística, o livro veio quando? O livro, você falou que no livro você conta um pouco sobre essa questão e ela falou uma coisa muito bonita aqui nos bastidores, assim, também, que quando você foi para essa viagem, você estava com dores, né? E que você não quis reclamar, porque é justamente isso que a gente faz, né? É olhar essa questão do lado profissional e falar assim, daqui a pouco eles vão achar que eu tô com frescura só porque eu tô grávida. Ou daqui a pouco vão achar que eu tô querendo alguma coisa usando a gravidez, né? E que, na verdade, não, né? Essa construção da sua parte cultural, profissional, veio a partir desse momento também, dessa história que você veio vivendo, assim? O seu podcast, o seu livro? Não, pois é. Na verdade, assim, depois que o João foi para casa, eu senti uma necessidade de não parar de criar, né? Assim, porque eu já era atriz antes,
atriz e produtora, e eu falei, eu não quero parar de criar. Então, foi quando eu criei o Coletivo Conectores, né? Foi em 2009, um ano depois que o João tinha nascido. O João e o Francisco tinham nascido. E aí, continuei trabalhando, não necessariamente levando o tema da maternidade para a cena. Uhum. Porque eu acho que eu estava vivendo uma maternidade muito real ali já. Uhum. Assim. E aí, com o passar do tempo, eu acho que foram acontecendo várias coisas. Eu sempre pensava que eu gostaria de falar sobre essa história num espetáculo, de alguma forma. E eu nunca soube direito como fazer isso. Então, eu ia deixando, eu escrevia algumas coisas, deixava guardado, colocava na gaveta, reescrevia, jogava fora, passava o tempo, assim. Aí foi levando isso até que em 2017, no final de 2016 para 2017, eu fiz uma viagem com o João. A gente estava num outro país. E uma viagem muito gostosa, assim. E aí, durante essa viagem, um dia o João entrou no quarto. Eu estava num quarto, ele estava no outro. Ele entrou no quarto chorando muito, muito. E eu falei, o que aconteceu? E aí ele falou, eu tô com muita saudade do Francisco. Porque a gente sempre falou com ele, né? Assim, que ele tinha um irmão, a gente sempre conversou com ele. Eu e o pai dele. E aí, nesse dia, eu falei, eu preciso voltar a falar dessa história. Porque eu acho que ela estava guardada, assim. E eu acho que eu até falo isso no quadro 16, assim, eu acho que me preocupando tanto em ser uma boa mãe para o João, eu guardei o Francisco num lugar, assim, que eu não mexia muito. Ele estava ali, mas eu não mexia muito. E aí, quando o João me traz isso, eu falei, o Francisco está aqui o tempo todo, assim, então eu vou falar disso. Comecei a reescrever, aí nesse processo eu me separei do pai do João, encontrei um outro companheiro, a gente casou, passou um tempo, a gente resolveu ter um filho, 12 anos depois. E eu falei, gente, será? Como que vai ser isso? Aí tentei me organizar melhor, né? Planejar melhor essa gravidez. E procurar uma médica, eu tive que fazer uma cerclagem preventiva, né? Assim, fiz todo o procedimento, pensando, pode ser que eu viva tudo de novo. Sim. Né, assim, com um medo gigante. Foi uma gravidez, assim, que eu fiquei, de certa maneira, tranquila, né, assim, acolhida, né, pelas profissionais que eu procurei, mas, ao mesmo tempo, com muito medo. E aí, o Manuel... aí chegou a pandemia, porque foi tudo ao mesmo tempo. Aí chega a pandemia. Eu tô contando isso tudo para chegar na parte cultural, que eu vou chegar nela. Não, mas é importante a gente saber tudo isso, assim. E aí chegou a pandemia, eu estava grávida na pandemia. E aí um dia, e fazendo todo o acompanhamento, com 30 semanas eu entrei em trabalho de parto. É mesmo? Outro trabalho de parto prematuro? E aí, assim, porque eu tenho um diagnóstico, que na verdade existe uma dúvida hoje, mas de insuficiência extremo-cervical. Entendi. Então eu entrei em trabalho de parto, por isso que eu fiz a cerclagem preventiva, entrei em trabalho de parto com 30 semanas, fui para o hospital, e aí lá eles conseguiram inibir o trabalho de parto, mas eu tinha que ficar lá 24 horas para ver como que seria, né, assim, se eu poderia voltar para casa. Só que nessas 24 horas eles viram que a minha pressão estava muito alta. Então eu tive pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Então eu tive que ficar no hospital, eu fiquei internada 19 dias. O Manuel nasceu com 33 semanas e 3 dias. Não, mas você conseguiu segurar bem. Uma semana é muito... Um dia é muito importante, dia é muito importante. Né? Aí ele nasceu prematuro também. Você conseguiu tomar os corticoides, pelo menos? Consegui. Todos os corticoides. Com o João e Francisco eu também consegui, mas foi na madrugada, né? Entendi. E então, assim, não adiantou, mas não adiantou. Mas com o Manuel foi um outro procedimento. Aí ele nasceu com 33, 3 também ficou mais um tempo na maternidade. E é isso, assim, um medo absurdo. Aí eu entrei num sofrimento, assim, de... pensar, eu não acredito que eu tô passando por isso de novo, né? De estar aqui numa UTI de novo, acompanhando uma criança, porque é isso, mães de UTI, eu acho que realmente um tema, porque é muito solitário. Eu acho que a maternidade é solitária, mas
tá ali naquele lugar, assim, vendo seu filho numa incubadora e não poder fazer mais do que isso por ele. Às vezes não poder nem tocar, porque tem mães de UTI que não podem nem tocar, que às vezes os bebês estão num momento de fragilidade. E você pegou uma UTI de pandemia, né? Que provavelmente nem muitas pessoas poderiam entrar. Você não podia nem revezar, não poderia entrar 2, talvez. Não, e o pai do Manuel não podia ficar lá comigo. Então eu passei por isso tudo sozinha, assim. É claro que ele me acompanhando, dando todo o suporte à distância. Sim. Mas era ali, né, assim, por causa da pandemia, muito sozinha. E aí, assim, só falar uma coisa disso, de não poder encostar no neném, tem uma coisa super bonita sobre o Francisco, que quando o João e ele nasceram, foi cesárea, né, os meus 2 partos, na verdade, foram cesárea. E eles levaram o João nasceu primeiro, pegaram o João, fizeram todo o trabalho com ele, que precisava ser feito, levaram e colocaram ele numa incubadora. Pegaram o Francisco, também fizeram os procedimentos, mas uma enfermeira pegou ele, levou ele até a mim, eu encostei nele. Foi a única hora que eu encostei nele vivo. Eu fico super emocionada, assim. Mas se não fosse por ela, eu não teria encostado nele, porque quando a gente está na UTI não pode, né? Não pode. Pelo menos durante um tempo. E aí, mas aí voltando pro Manuel, aí o Manuel também, né, assim, eu vivi isso de não poder encostar nele nos primeiros dias, aí depois eu consegui pegar, e eu lembro que eu ficava perguntando muito, eu falava, gente, que horas que eu vou conseguir pegar esse menino? Porque eu tinha esse... isso, são muitos medos, né? Mas eu tinha esse medo dele falecer e eu não consegui encostar nele também. E aí ele ficou 14 dias, eu fui para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu acho que eu entendi o tanto de... Obrigada. O tanto de trauma e medo que eu não tinha trabalhado ainda. E aí eu acho que, olhando o Manuel, assim, eu falei, gente, eu acho que tem um tanto do luto que eu não vivi. Uhum. E eu preciso viver. Então, aí eu voltei a escrever. E aí eu falei, eu preciso colocar essa história num papel, assim. Inicialmente nem era pra ser nada, assim. Era pra você mesmo, era um desabafo mesmo. Então eu coloquei, aí eu escrevi tanto que virou um livro. Que é o Gambiarra. Que é o Gambiarra. E aí, que tá à venda onde? Ele tá na Quintal Edições. Uhum. Tem a primeira versão dele e tem uma segunda versão que é comigo. É direto comigo nas minhas redes sociais. Então, né? A gente vai deixar aqui, ao longo do programa também vocês vão ver as redes sociais da Cris, para vocês, se você tiver interesse, você entra em contato com ela e adquire, assim, que eu acho essas leituras tão importantes pra gente, sabe? Eu acho às vezes a gente recebe alguns livros, a gente já recebeu algumas mães que escrevem livro. É o que você falou, a maioria das mães que escrevem livros é mais como um desabafo mesmo, Sim. sabe? É uma questão de terapia mesmo ali. Eu preciso colocar para fora aquilo que tá aqui dentro. E viram livros tão lindos, tão importantes e que ajudam tantas outras pessoas, né? Então, as redes sociais da Cris estão aqui para você adquirir o livro também. E aí eu escrevi, né, assim, eu já tinha textos pensando num espetáculo, mas esse foi mais focado nisso, assim, em colocar no papel essa experiência. E eu falo isso também, eu começo o livro falando isso e o espetáculo, que é uma palestra performance, né, que é uma linguagem cênica também, né, muito próxima do espetáculo teatral, eu também começo falando isso, assim, que a minha urgência, eu acho também, de colocar isso no papel, é porque eu venho de uma família de mulheres que são muito fortes, mas que eu não sei a história delas. Mulheres que se silenciaram muito durante a sua vida, assim, né? As minhas 2 avós e a minha mãe. Né? Minha mãe faleceu em 2019 e eu sei pouquíssimo da vida dela. Então, eu falei, gente, eu não quero ser mais uma mãe, uma mulher que não deixou a sua história. Né? Assim como eu acho que todas as mulheres, não é porque eu sou artista, né, assim, sou atriz que eu quero falar sobre isso, mas é porque eu acho que todas as mulheres precisam contar suas histórias, né? Assim, a gente vive num mundo onde a gente tem muitas histórias dos homens, né? Assim, elas sempre são contadas, né? Assim, a gente sempre tem a referência deles, a própria história da humanidade é contada por eles. E eu fico pensando, onde está a história das mulheres, né? Assim, então, eu acho muito bonito quando a gente consegue colocar a nossa história
contar a nossa história para as outras pessoas, principalmente para as outras mulheres, até para dizer para elas também, contem as suas histórias, sabe? Sim, maravilhoso. Então, eu começo falando isso no livro e na peça. E aí, eu acho que eu me perdi. E tem você falando sobre essa questão da sua mãe, das mulheres fortes, a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes, quando a gente passa por um processo de perda, outras pessoas, do seu ciclo familiar mesmo, tias, eu acabei de conversar com a Débora também, que foi o programa que passou na semana passada sobre um processo de adoção, e ela falou que quando ela teve a perda, ela teve 3 perdas. Quando ela teve a última perda dela, que uma tia dela de 70 anos falou assim, eu sei a dor que você está vivendo. Mas ela, a Débora, não sabia que a tia tinha passado por aquela dor, sabe? E é justamente isso. A gente não sabe a história, muitas vezes, de perda, de traumas, de lutos, de pessoas muito próximas a nós. Não são nem de pessoas, assim, que você um dia ouve falar, mas às vezes mulheres muito próximas a vocês que passam por esse mesmo processo de dor, de luto e tal, que também não vivenciam essa história, mas que você não sabe, que de certa forma a sua história volta daquela dor dela e que ela fala, eu sei o que você está vivendo, sabe? Então é por isso que é importante a gente falar, é por isso que é importante a gente ter uma peça de teatro, assim, que fale sobre isso, que dê voz, e livros, cada vez mais livros de histórias reais para a gente conte essas histórias das mulheres. Por que o nome Quadra 16? Por que esse nome? Tem um significado, assim? Tem. Pois é, aí depois do livro eu voltei a escrever e consegui chegar no Quadra 16. O Quadra 16, inclusive, ele faz parte também do meu mestrado em artes cênicas, que eu estudo a linguagem, né, da palestra performance e consegui chegar nesse lugar da palestra performance porque, na verdade, essa linguagem me interessou tanto. Porque é isso, é uma conversa. Né, assim, não é um espetáculo teatral, não é uma ficção sobre o luto materno. É uma conversa de uma mãe real que perdeu um filho com as outras pessoas. Assim. E o Quadra 16, o nome, é porque o Francisco foi enterrado na Quadra 16. Normalmente, na verdade, eu nem falo muito isso que eu falo, gente, é a surpresinha do final do espetáculo, assim. Porque eu um dia, eu acho que eu não vou contar isso, para as pessoas irem assistir. Mas é isso, ele foi enterrado na Quadra 16, é por isso que é o nome. Deixa essa surpresa, assim, essa surpresa que eu tenho certeza que vai ser bem impactante para todo mundo falar sobre isso. O Gambiarra, que é o seu livro, não é um livro sobre o luto, é um livro sobre o maternar. Sobre o maternar. Dos desafios da maternidade. Sobre essa construção, como eu fui entendendo a construção da minha maternidade. Né, assim, e eu acho importante falar isso porque cada maternidade é uma maternidade, né? Assim, cada mãe é uma mãe, inclusive cada perda é uma perda, né? Assim, cada luto é um luto. E aí eu fui entendendo também isso enquanto eu escrevi. Falei, gente, tanto escrevendo o livro quanto fazendo a peça, porque, inclusive, durante o processo de construção da peça, eu pensava, eu quero trazer mais mães, que foi, inclusive, assim que eu me aproximei do Grupo Colcha, querendo esse encontro com outras mães. E para mim foi super importante ouvir outras mães, né? Assim, as histórias de perda dessas mães, as histórias de maternidade dessas mães. Mas, ao mesmo tempo, no final, eu cheguei a uma conclusão que foi, eu só posso falar da minha perda. Sim. E, a partir dela, me conectar com essas outras mulheres. Né? Assim, porque eu não consigo, de forma alguma, falar da perda de nenhuma outra mulher. Porque é muito pessoal, né? Assim, é muito subjetivo e cada uma conta de um jeito, né? Assim, como isso chega para elas, né? Afeta a vida delas, é muito pessoal. Então, chegou uma hora que eu falei, o que eu posso fazer é falar a minha. E a partir disso, promover esses encontros. E aí o que tem sido muito bonito, porque o Quadra 16 teve uma temporada de estreia em abril, o que foi muito bonito foi que todos os dias após a peça, eu abro um espaço de bate-papo com as pessoas que queiram ficar, né? Então, uma parte vai embora e sempre tem pessoas que querem ficar. E muitas mães que perderam filhos, que foram assistir, que compartilham das suas dores naquele momento. E uma coisa que elas têm falado muito nós temos muito pouco espaço para isso. Sim. Então, é muito bom quando a gente está num lugar onde a gente sabe que vai ser ouvido, vai ser acolhida. E que, de verdade, outras mulheres ou outras pessoas vão estar aqui ouvindo a gente.
Eu acabei de falar isso, Cris. Olha só, a gente acabou de passar por um dia que foi o Dia das Mães, que é um dia muito difícil para mães, né? Para mães de anjo, principalmente para mãe que não tem a parte física aqui na Terra, né? Assim, e a gente tem que validar o nome, sabe? A gente tem que fazer um post falando assim: você é mãe. Sabe, a gente tem que mostrar para uma sociedade que muitas vezes é muito cruel com esse lado da dor do outro, né? A validação de um sentimento, sabe? A validação do luto, a validação da dor. Então, a pessoa que já não tem nem esse espaço de fala no dia a dia dela, ela ainda precisa ter o apoio da validação do outro para ela entender que aquele processo dela... que ela pode se considerar mãe, que o luto dela está tudo bem, que está tudo bem ela não querer voltar a trabalhar nesse momento, que ela chorar também faz parte, sabe? Porque é o que você falou, é tudo muito individual, né? Mas a partir da sua história, outras pessoas se identificam. E a partir da sua história também, né, o que a gente tenta trazer aqui no podcast são histórias, são pessoas que podem nos trazer o maior número de informação possível. Ela pode entender que o processo que ela está vivendo, ela precisa de uma ajuda, ou ela realmente está tudo bem no que ela está vivendo ali, e ela precisa dessa validação da sociedade, que é muito cruel às vezes, né? O que é muito cruel. Então, ter esse espaço de fala é muito importante. É muito bonito. Te dói, assim, ainda durante a peça, assim, falar ainda te dói muito, assim? Ou hoje essa peça te traz um conforto de você entender que você precisava ter vivido esse luto e hoje falar te traz um conforto maior? Eu acho que, para mim, continua sendo um misto, assim, de sentimentos. É claro que é muito diferente, né? Eu sempre falo isso também. Falo, gente, eu passei por isso há 15, vai fazer 16 anos agora. E talvez por isso hoje eu dei conta de fazer um espetáculo e de falar isso num livro. E, né, assim, porque eu acho que a gente vai elaborando, né, assim, durante esse processo. E não é... Eu acho difícil falar disso, assim, porque não é um distanciamento da dor, mas ela passa a estar em outros lugares. É o que a Dani Bittar, nossa psicóloga, fala, assim. Não é que você não vai deixar de sentir, mas outros sorrisos vão vir, outras histórias. Aquilo ali vai estar ali, do seu lado, sim, sabe? A história que você viveu, mas outras portas vão se abrindo, outros sorrisos, outras perspectivas, né? Não que a dor não esteja ali, ela vai estar ali, para sempre, né? Uhum. E é o que muitas vezes as pessoas falam, assim, quando que isso vai passar? Não passa, né? Não passa. Você aprende a viver com... né? E eu acho que assim existe isso que você estava falando, existe uma necessidade de que as mulheres que passam por esse tipo de luto, que ou é de uma perda gestacional ou de um bebê recém-nascido, né, se é uma perda prematura, que elas recuperem rápido. Sim. Que elas recuperem logo, porque você nem teve contato direito. Exatamente. Sabe? Nem criou vínculo. Assim, nem criou vínculo, nem... então, existe uma exigência de que essa mulher... se reerga, assim, né? Rápido. Ninguém tem muita paciência, não quer ouvir muito, né? Assim, então, eu acho que espaços para validar a dor, né? Assim, validar o luto dessas mulheres são espaços extremamente necessários, né? Assim, o Grupo Coxa é extremamente necessário para falar, olha, a gente está aqui te vendo. Uhum. Assim, a gente sabe da sua existência, a gente sabe que a sua dor existe. Então, eu acho que, de uma certa forma, o que eu faço na peça também é falar isso. Falar, gente, eu vivi isso há 16 anos, mas isso continua existindo e tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem existir. E tá tudo bem se eu tô aqui fazendo um espetáculo e eu choro em cena. Uhum. Porque isso faz parte de quem eu sou, faz parte de tudo que eu vivo hoje. Inclusive da minha maternidade. Inclusive de tudo que é bom também. Sabe assim, eu sou a mãe que eu sou pro João e pro Manuel porque eu sou a mãe do Francisco. E eu não consigo desvincular isso, sabe? Assim, eu não consigo falar, isso tem que estar, né, assim, talvez como eu tenha feito durante um tempo, isso tem que estar num outro lugar para eu dar conta. Não, eu dou conta das duas, né, assim, dessas outras duas maternidades, tendo essa outra maternidade. Né, tem uma fala que tem uma coisa que eu costumo falar agora, que eu fui entendendo que eu materno meu luto. Né, assim, maternar o Francisco é maternar meu luto. E tá tudo bem, é isso, assim, isso não precisa ser um problema. Né, assim, nem para a mulher, muito menos para quem está do lado. Quem está do lado tem que dar esse suporte, sabe? É falar, olha, tudo bem, se hoje você não está bem, pode ter passado 30 anos. Né, assim, eu conheço a mãe de um amigo meu, inclusive, né, uma das pessoas que eu quis conversar,
eu procurei ele e falei, olha, eu queria, né, saber se sua mãe topa conversar comigo, porque ela teve uma perda há, né, assim, mais de 40 anos. E ele falou, ela não dá conta de falar disso. E eu falei, tá tudo certo, né, assim, tá tudo bem. Porque é isso, cada um entendendo como que dá conta e como que lida com isso, né? Né, assim, eu lido como artista criando. Né, assim, mas é isso, as pessoas vão lidar de outras formas. Né, assim, vai, sei lá, vai acampar, vai viajar, vai cozinhar, sabe? Não sei. Mas vão criar de outras formas. Assim. Cris, como que foi essa relação do João com a peça? Foi super bonita. Eu acho que ele sempre soube, ele leu o livro, né? Quando eu escrevi. Inclusive, eu tô com o livro ali para te dar de presente. Que lindo. Ele leu o livro, ele... assim, quando ele leu, ele falou comigo, mãe, eu li muito rápido e para mim foi muito importante, né, assim, ler. E com a peça, eu fui aproximando ele, né, assim, dizendo, olha, eu estou fazendo, né, ele acompanhou esse processo meio de longe. Teve um dia que eu dei o texto para ele e falei assim, senta aí que você vai bater o texto comigo. E aí eu fui falando o texto e de uma forma mais seca, assim, passando o texto, e ele segurando. Aí ele falou, é isso que você vai fazer? Aí eu falei, aí ele falou, mas quando eu for, eu vou chorar muito. Ele falou, tô quase chorando aqui agora. Falei, então, isso já é uma preparação para quando você for assistir, se você quiser assistir, saber que é isso que eu vou falar lá. E aí ele foi na estreia. Não, ele não foi na estreia, eu estreiei numa quinta, ele foi no sábado com a namorada, ele já namora, ele foi com a namorada e com a sogra. E aí ele foi, e foi super bonito, assim, né? No dia eu falei, o João tá aí. Né, assim, no final eu apresentei ele para as pessoas, ele ficou super emocionado, eu também, mas eu achei muito bonito ele estar ali. É muito importante, né? Porque é uma outra coisa que a gente fala pouco, né, Cris? Assim, tem uma mãe que fala assim, o peso do bebê arco-íris, né? Que as pessoas falam assim, as perspectivas do ponto de vista do filho aí que a gente está falando, né? Que às vezes as pessoas colocam todas as expectativas de suprir uma dor no bebê arco-íris e que não é essa a missão, ele não tem essa função, né? De sarar, de curar, de tampar buracos. Ele tem a única missão dele é de ser filho, né? E também dessa, né? Principalmente sendo gêmeos, né? A gente olhar esse lado do filho também, né? O que é muito importante. Uma das preocupações que a gente sempre tem quando a gente vai fazer acolhimento e tem irmãos é como que essa notícia vai chegar para o irmão, né? Como que ele vai assimilar? O que a gente pode fazer? Quais são os processos que essa criança precisa viver, ou que esse irmão precisa viver, né? Porque a gente está vendo ali a dor da mãe, né? Que é uma dor muito... assim, visivelmente assim, para a sociedade um pouco mais visível, mas ainda a gente tem um pai que também está passando por um luto, um irmão, um avô, uma madrinha, sabe? Pessoas em torno de você que também estão passando por um luto. E principalmente nesse caso, né, de serem gêmeos, dele ter essa visão assim de eu poderia estar aqui do lado, tudo, a gente ter essa preocupação. E que bom que ele conseguiu também ressignificar através da sua peça de teatro. Cris, a peça vai estar em cartaz no dia 28. É só uma única apresentação nesse momento? Sim, porque é um projeto que chama Literatura no Paládio, que inclusive é uma dobradinha para fazer a peça e para falar sobre o livro. Né, assim, porque acabou que eu me tornei uma artista que tem uma pesquisa em maternidade, né, assim. Acho que meio sem querer, não foi uma coisa que eu pensei. Falei, já que eu tô aqui, vou falar. Né, assim, eu fui fazendo e na hora que eu vi é isso. Eu já tinha um podcast, eu já tinha um livro, agora eu tô uma peça. Outro dia eu falei com um amigo, tá faltando um filme. Né, assim, acaba que você vai, né, entrando nesse universo, né, não só da sua maternidade, mas da maternidade em geral. Sim. E acaba que é uma coisa que eu escrevo muito nas redes sociais, né, assim, eu acho que é um dos assuntos que eu mais falo hoje em dia. E agora do luto também, né, assim, por causa disso. E aí, esse projeto me convidou, né, o Sesc Paládio me convidou para participar desse projeto por causa disso, porque eu tenho o livro e tenho uma obra artística relacionada também a esse livro, né, a essa história, então vou fazer as duas coisas nesse dia. No dia vai estar vendendo o livro? Vai. Ah, que fantástico! Ó, eu convido a todos vocês, então. Esse programa está indo ao ar especialmente antes do dia 28, justamente para você ter essa oportunidade. A gente vai publicar nas redes sociais também do Grupo Coach. Depois você me manda o flyer também para a gente fazendo essa publicação, porque eu acho que é isso. É mais um espaço, não só para você ouvir, né? Eu acho que é isso, assim, para a gente entender, para a gente estar ali, né, nesse momento. Eu acho que eu não te contei. Eu fiz já algumas vezes alguns partos de gemelares que às vezes o bebê falece
na barriga, um dos gemelares falece, sabe? E eu fiz um parto muito bonito, ela chama Débora, a mamãe também, coincidentemente, que eu acabei de conversar com uma outra Débora, mas não é essa. E a gente tem uma foto muito impactante, assim, que o bebê dela, o primeiro, faleceu com 16 semanas. E ela levou a gestação com os dois. Então, tem uma foto de um e do outro, assim, ela segurando assim, um saquinho assim, com os dois, né? E ela fala sobre isso também. Então, assim, é muito importante a gente ter cada vez mais espaços de voz. E a gente sabe quanto que a parte cultural, né? Quanto que isso pode trazer essa informação para um público maior, né? A gente tem visto também, Cris, muitos artistas se manifestando sobre a vida pessoal, falando sobre o luto também, né? Agora, no Dia das Mães, a Rafa Kalimann, que é uma influenciadora grande também, e uma artista, né, uma atriz também, falando que ela passou por um processo de perda gestacional no primeiro trimestre. A gente teve a Lumena, a gente tem alguns artistas também falando sobre isso, e que é muito importante. A gente sabe o impacto que uma pessoa com grande influência, um impacto que uma pessoa com uma voz, né, que pode ser ouvida por mais pessoas, tem de poder falar da sua dor também, poder falar da importância da gente falar sobre o luto, sabe? Da importância da gente validar aquela dor, da importância da gente entender que aquilo ali é algo que precisa cada vez ser mais falado. Então, assim, eu te parabenizo, assim, muito. Eu vou estar lá, você pode ter certeza. Vou levar a minha filha, que eu acho que é um tema que não é... Eu não passei por um processo de perda. Muitas pessoas falam assim, você tem um grupo de apoio porque você passou por um processo de perda. Não, eu não passei por um processo de perda. Mas eu acho que a gente não precisa ter a dor do outro para ter empatia pelo tema ou para ajudar um outro, que a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar ter a informação para a gente ajudar. Então, eu também quero criar mulheres que se inspiram em outras mulheres, né? Eu crio uma menina realmente para ela ser... para ela entender que as histórias femininas são muito importantes, que a gente tem que deixar a marca ali. E aí eu vou estar lá com a minha filha e convido todos vocês, então. Aonde está vendo os ingressos? Como que funciona isso? No Simpla. Então, no site do Simpla, que é SYMPLA. A gente vai deixar o link. A gente vai deixar o link aqui na descrição. É um teatro pequeno, então não são muitos ingressos, né? Porque é o teatro de bolso do Sesc Paládio, que é um teatro lindo. É uma peça voltada para o luto materno, mas para a maternidade, igual ela falou, ela está maternando esse luto dela. E vai ter vai ter o bate-papo após? Vai ter o bate-papo então, após. Vai ter o bate-papo após, você vai poder estar lá contando a sua história ou não. Muitas mães gostam só de ouvir também, né? E o ouvir faz muita diferença, mas eu te agradeço muito. Estarei lá. Te agradeço pela iniciativa de, não na intenção de ajudar, estar ajudando. Né? Que eu acho que é isso. Você começou contando a sua história e que você não sabe o quanto transformador isso pode ser para as outras pessoas e principalmente na parte cultural que que tem essa perspectiva de levar essa voz para tantas e tantas e tantas pessoas. O podcast está no Spotify, Tetas e Tretas. E você fala sobre maternidade, você fala sobre o luto também em algum podcast? Falo. Tem um que eu falo sobre o luto do Francisco. Aí, o podcast está no ar. Ela tem 3 pacotes lindos, 3 meninos. 3 meninos. 3 meninos com uma mãe forte. Criados para ouvir histórias de mulheres também, para contar a sua e ouvir das outras pessoas. Maravilhoso. Achei lindo que ele levou a namorada e a sogra. Isso. Achei muito, muito importante isso, né? Dele levar pessoas importantes para ele também, e mulheres, para ouvir a história, né? Sim, e ele, né, o João, quando foi, ele falou, eu vou no dia que a Ana for, que é a namorada dele. Eu falei, tudo bem, bonito. É isso mesmo. Achei muito, muito legal isso também dele. João, você tem uma mãe linda e você tem um irmão muito, muito que os protege muito ali de fora. O Manuel já sabe? O Manuel já viu? O seu mais novo? Não, ele não viu. O Manuel, ele tem um diagnóstico de autista. Né, assim, ele é uma criança maravilhosa, mas que eu não consigo ainda levar para esses lugares, assim, né? Porque o processo de entendimento dele é outro. Mas ele sabe da existência do Francisco. Eu tenho uma tatuagem com os 3. Ai, que lindo! Então, ele sempre vê e fala assim, ele aponta, eu falo, esse é o João, esse é o Manuel, aí ele aponta esse, eu falo, é o Francisco. Aí ele me olha, eu falo, Francisco, seu irmão. É isso. No processo dele, uma hora vem. Mas ele já sabe que existe, é isso.
Que lindo. Ó, a gente vai deixar aqui o link do Simpla, onde você pode adquirir os ingressos. O livro vai estar vendendo lá no dia da peça. Eu espero encontrar com todos vocês lá. Vou ficar até o final, porque eu adoro ouvir as histórias também. A gente tem um grupo de WhatsApp, não sei se você faz parte do grupo Coxa, sim. Faz? Faz. A gente tem histórias lindas ali, né? A gente tem histórias fortes, histórias assim, muito impactantes, né? Assim, que nos transformam de alguma forma, né? E essa é a intenção do podcast. Bom, queria agradecer, Cris, muito obrigado. Foi lindo conversar, quero ver sua peça, porque só de ouvir você falar já me emocionei e eu sei quão importante isso vai ser. Então, a peça dia 28/5, no Teatro de Bolso do Sesc Paládio. Ao longo do programa passaram as redes sociais da Cris também, entre em contato. Eu tenho certeza que ela vai adorar ouvir sua história lá também. Ela fala sobre isso nas redes sociais dela também. Queria mais uma vez aqui também agradecer ao Grupo Zelo, que é nosso apoiador, nosso patrocinador, para que esse programa vá ao ar. Esse podcast só está sendo possível ser realizado aqui da forma que ele é realizado, com toda uma estrutura para a gente chegar no YouTube, porque a gente tem o apoio de um patrocinador que se assemelha à nossa proposta de acolhimento, de respeito, de dar voz, né, com todos os eventos que o Grupo Zelo propõe-se a fazer e participar principalmente. Então, Cris, obrigada. Estaremos juntas no dia 25. Não deixem de estar. Se você é daqui de Belo Horizonte, não deixem de participar, não deixem de ir assistir, que eu tenho certeza que pode ser transformador na sua vida. Obrigada, Cris. Eu que agradeço demais. Vocês, né, todo mundo do Grupo Coxa e todas as mulheres que estão lá naquele grupo também. Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.